Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Como estão? Todos bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estamos aqui em mais uma oportunidade, em mais um webinar exclusivo aqui da FF Solutions. Meu nome é Eduardo Nemer, eu faço parte do time de marketing da FF Solutions e é um grande prazer receber todos aqui nessa tarde de quinta-feira. O nosso webinar de hoje vai falar sobre a importância da integração, tecnologia e gestão na manufatura. Teremos muitos insights importantes a respeito aí da tecnologia, de gestão, de inovação e processos para indústria e manufatura. Então, ó, já reserva aí, já pega o seu cafezinho, o seu copo de água, seu material de anotações, porque a gente vai ter muito conteúdo interessante aqui, pessoal, que a gente preparou para vocês. Então, ó, fique com a gente aqui até o final. Deixa eu até vou liberar aqui o que eu vou pedir para vocês comentarem aqui no chat, da onde que vocês estão, da onde que vocês estão nos assistindo, de qual lugar do Brasil aí, de qual estado, cidade que vocês estão nos assistindo. Comente aqui no nosso chat, vai ser muito legal saber daí de onde os nossos amigos estão falando aí, e que estão aqui nos acompanhando ao vivo também. Então, para quem estiver chegando agora, mais uma vez, sejam muito bem-vindos também aqui ao nosso webinar. Vou compartilhar agora alguns recados importantes, né, para a gente poder entender como que vai ser aí a dinâmica do nosso webinar e dar aí alguns recados importantes também para a gente poder aí ter uma tarde de conteúdos bem legal, bem interessante. Então, temos aí o Paulo de Sete Lagoas. Bem-vindo, Paulo. Seja muito bem-vindo, pessoal. Vou compartilhar então aqui a minha tela para a gente poder dar sequência e início aqui ao nosso webinar de hoje. Vamos lá, então. Só pegar aqui a parte certa. Show de bola. Bom, pessoal, antes então, eu tenho aqui como comentei, alguns recados importantes. O nosso webinar ele está sendo gravado, tá certo? Então, se você tiver aí, quiser rever algum ponto importante do conteúdo que você queira rever ou buscar algum insight importante que você gostaria de rever, é, o nosso webinar está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado por e-mail depois para todos, né, que se inscreveram aqui no nosso webinar em primeira mão. Então, no e-mail cadastrado, você vai receber esse webinar gravado e ele também vai ser disponibilizado nos canais oficiais aqui da FF Solution, da FF Solutions e também nas nossas redes sociais. Então, o webinar ele está sendo gravado e você também pode usar o nosso Q&A aqui na parte inferior do Zoom, Q&A, ou o nosso chat, para você enviar as suas dúvidas, enviar as suas perguntas durante o nosso webinar. Fique à vontade para interagir, para mandar suas dúvidas, que ao final nós reservamos um tempo aí para a gente poder responder as dúvidas de vocês, os nossos palestrantes responderem aí as dúvidas de vocês também ao final da apresentação. Então, fiquem à vontade para usar o Q&A ou o nosso chat também. Bom, agora, antes da gente iniciar propriamente dito o conteúdo do evento, eu gostaria aqui de apresentar a FF Solutions, que é a empresa de tecnologia especializada no setor de engenharia, arquitetura, construção e manufatura. Nós estamos há 29 anos impulsionando aí a transformação digital das empresas com o BIM e outras soluções que fortalecem essa jornada. A FF Solutions é um dos maiores parceiros da Autodesk, uma das maiores parceiras da Autodesk na América Latina, e temos uma equipe técnica de serviços profissionais e comercial dedicada para trazer o sucesso aos negócios dos nossos clientes. Aqui do lado direito da nossa tela, você pode observar todas as especializações que temos enquanto frente técnica, serviços e soluções de tecnologia junto com a Autodesk. Nós estamos presentes também aí em algumas regiões do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Bahia, com o objetivo de impulsionar a nível nacional a transformação digital das empresas de AEC e manufatura. E os nossos pilares de atuação, eles são focados em tecnologia, serviço e consultoria, bem como educação e capacitação corporativa também. Bom, agora sim, para a gente dar início aí ao nosso webinar de hoje, que vai falar sobre a importância da integração, tecnologia e gestão na manufatura, vamos apresentar os nossos palestrantes de hoje. E se você está chegando agora por aqui,
Seja mais uma vez muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso webinar de hoje, de bastante conteúdo interessante. Os nossos palestrantes, né, eles são os nossos especialistas aqui da FF Solutions em manufatura. O Vitor Siqueira, que é o coordenador de manufatura, da FF Solutions, possui formação como analista de sistemas e mais de 15 anos de experiência com projetos, plantas industriais e manufatura. O Wellington do Varley, que é engenheiro de produção e atua como analista de desenvolvimento com mais de 15 anos de experiência em soluções Autodesk para manufatura. E Ana Couto, analista de manufatura e instrutora de práticas profissionais em CNC, também com 15 anos de experiência no mercado de mecânica de usinagem. Então, quero dar as boas-vindas aqui ao Vitor, ao Wellington e à Ana. Sejam bem-vindos, pessoal. O palco virtual é de vocês e eu desejo também a todos um excelente webinar. Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela introdução. Eu vou compartilhar a tela aqui com o pessoal. Só preciso que você... Liberado aí. Para mim. Oi. Já conseguem ver a minha tela aí direitinho? Por aqui tudo certo, Vitor. Legal. Espero que a chuva não atrapalhe a nossa apresentação. Ela chegou com força aqui. Torcer para não acabar a luz, mas vai dar tudo certo. Bom, o Eduardo fez uma introdução. Obrigado, Eduardo, pela introdução. Acho que a gente está aqui no time da FF Solutions para compor novos serviços, novas entregas, novos produtos, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. A gente separou em 3 subtemas, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a gestão nos projetos de manufatura, e aí o time vem na sequência trazendo conceitos e exemplos práticos de algumas soluções que a gente consegue entregar para os clientes com bastante assertividade e com certeza elevando o nível e a qualidade da produção, o nível e a qualidade da engenharia, dos projetos e afins, né? Bom, eu vou começar por AEC, por incrível que pareça, né? O Eduardo ele introduziu a FF Solutions, a gente sabe que nacionalmente a FF Solutions é conhecida pelo portfólio de serviços de consultoria BIM, e a gente não podia fugir, né, à estratégia, aos processos que já eram bem estabelecidos, sem fazer um mix ali, sem fazer uma mescla entre, poxa, o que que a gente faz em manufatura, será que não converge com o que a FF Solutions faz também em BIM, nas entregas de AEC? Né? Então, baseado nesse conceito, baseado nesses processos já bem estabelecidos, a gente criou ali o que nós chamamos de jornada da indústria 4.0, né? Ou seja, focando nos nossos clientes de manufatura. E como é que se dá esses processos, né? Naturalmente, como eu falei, são processos que se combinam lá com os de implantação, né? Então, a gente tenta, nesse momento, montar com o cliente uma jornada da indústria 4.0, que é uma jornada particular. Ela nunca será idêntica em todos os clientes. É claro que os processos se parecem, né? Se assemelham, mas para cada cliente a gente tem a necessidade de olhar especificamente para o processo dele, a maneira como ele executa as suas atividades, a maneira como ele lida com os seus fornecedores, né? Então, ou seja, a gente tem um olhar ali que a gente chama de diagnóstico mesmo, ou seja, é um processo de entrevistas, de discussões, de entendimento, de mapeamento da jornada desse cliente, para que juntos a gente consiga criar um plano de execução, um plano de trabalho que pode conter ali a aquisição de novas ferramentas, de novos softwares, treinamento dos colaboradores, diretrizes, padronizações, bibliotecas, utilização de ferramentas como um Product Data Manager, que é uma ferramenta para gestão dos documentos de engenharia, ou, de repente, até a gente chegar num PLM, que é uma ferramenta para gestão do ciclo de vida do ativo, ou seja, quando a gente começa a olhar para aquele equipamento, desde quando ele é conceituado, pensado no departamento de design, ou no orçamento, ou numa ideia do cliente, até ele virar produto, ter todo o seu desenvolvimento, ter todos os seus processos de fabricação monitorado, então passando pela qualidade, conexões com os fornecedores, né? Pensando também na integração com múltiplas plataformas, ou seja, são processos que a gente lida diariamente com os nossos clientes e são processos extremamente importantes. E, mais uma vez, eles não são padrões, né? Cada cliente vai ter a sua jornada e a tua necessidade.
Mas quando eu olho para o mercado, a gente começa a encontrar características que se repetem em todos os clientes, né? Ou seja, então eu trouxe aqui uma pesquisa, né? Ou seja, da Tech Clarity, que está um pouquinho desatualizada, mas traz para a gente aqui uma representatividade do que a gente encontra no mercado, né? Ou seja, eu tenho uma média ali de 50% do tempo desperdiçado procurando ou tentando encontrar uma informação sobre algo que eu já fiz, algo que eu já projetei, algo que eu já desenvolvi, né? Eu sempre trago um exemplo clássico aí por aí. Quebrou o eixo da ponte rolante, né? Cadê o desenho? O desenho, todo mundo sabe onde está. Mas cadê o memorial de cálculo, o memorial descritivo, a análise técnica que foi produzida por um terceiro, por um parceiro, que impactou no desenvolvimento daquele produto e o produto quebrou? O que que a gente faz agora? Essa documentação ela é extremamente difícil de localizar, ou seja, e isso acontece no dia a dia das engenharias aí de projeto, né? Ou seja, dificuldade em localizar a informação. Se a gente reduzir, pessoal, essa taxa de 48% para 30% na reutilização dos dados, a gente ainda está falando em um terço do tempo desperdiçado pesquisando, reutilizando, trabalhando em projetos que estão desatualizados, projetos errados, né? Ou seja, então, com o uso de tecnologia, é esse o tema da nossa apresentação, quanto tempo a gente consegue economizar só aperfeiçoando os processos, usando a tecnologia da maneira correta, né? Na sequência, a Ana vai trazer uma apresentação que trata de não da aquisição de um novo produto, mas da correta utilização dos produtos que você já possui. Imagina que você está comprando um pacote Autodesk que tem Inventor, AutoCAD e mais um monte de outras ferramentas que você simplesmente não está usando porque não conhece, porque não sabe para que que ela serve, porque ninguém te apresentou, tá? Então, hoje a nossa apresentação vai falar um pouquinho das capacidades estendidas de coisas que você tem aí no seu departamento e muitas vezes não está utilizando. Então, não necessariamente você vai precisar comprar uma outra ferramenta, né? Olha outro recurso interessante que as soluções Autodesk entregam hoje para você, que já é um dos nossos clientes, olha só. A dificuldade de colaborar o projeto com os outros departamentos. Então, eu tenho a engenharia que está lá em cima, a fábrica está lá embaixo, e um desenho simplesmente não chega, ele não é acessível ao chão de fábrica. Ou está acessível por um pendrive, por uma plataforma não tão digital quanto a gente consegue entregar hoje com soluções Autodesk. Então, gente, olha só, estou falando de 40% do tempo, né, desperdiçado, localizando essa informação, colaborando essa informação e levando o que é importante lá na ponta, na fabricação, na qualidade, no PCP. Oi, pessoal, acredito que a gente teve um problema de conexão aqui com o Vitor. Ele está tentando aí se reconectar, mas então a gente vai dar sequência então aqui na apresentação, né? E aí quando o Vitor retornar, ele faz aí a continuação da parte da apresentação dele também. Então vamos dar sequência. Eu vou então chamar aqui a Ana Couto para dar sequência aqui na apresentação. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada. Todos me ouvem bem? Estou te ouvindo bem. Legal, então vamos lá. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. O webinar é sempre assim, sempre um desafio, né? Então, a gente acabou vendo aí a questão da máquina do Vitor lá, que acabou a energia. Então, eu estou compartilhando a minha tela com vocês. Vocês conseguem ver? Tá tudo certo? Tudo certo por aqui, Ana. Legal. Bom, então, o Vitor ele vinha tratando com a gente, e depois ele vai poder como fazer a conclusão sobre o gerenciamento das informações, dos dados, né, no meio desse mundo de desenvolvimento de manufatura. Conforme a gente vai gerando os arquivos, nós vamos elaborando, muitas informações são geradas e é necessário gerenciar isso. Então, a gente precisa ter essa visão de gerenciamento da informação. Mas se a gente pisar um passo atrás, da onde é que vem essa informação? Então, a gente pode falar um pouco, por exemplo, sobre a tecnologia que é aplicada nesse mundo de manufatura. E olhando no nosso universo Autodesk, não tem como falar de tecnologia sem citar o Inventor. O Inventor é o nosso principal software de modelamento 3D dentro desse ambiente, justamente para geração de design. E ainda nesse mesmo mundo Autodesk, nós temos softwares e capacidades estendidas
que rodam dentro do Inventor, aumentando aquilo que ele já é excelente em fazer. Então, ele é um software aplicado para design, ele é um software que nos fornece várias ferramentas pensando nisso, e quando a gente pensa em análise de tolerância de montagem, ou em layout de fábrica, ou em simulação para análise mecânica de um componente, temos essas funções e essas capacidades rodando dentro do Inventor. E aí a gente pode, então, pensar o porquê que é tão importante, né, uma tecnologia aí envolvida, e por que é tão importante também as soluções estarem integradas. Ao longo dos anos, muito bem, foi havendo aí a evolução, né, e nesses últimos anos, mudanças muito radicais na forma como os produtos são projetados, fabricados e usados. Essa interrupção, essa mudança, ela gerou oportunidade para vários profissionais, como, por exemplo, os engenheiros mecânicos modernos. Usando os kits de ferramentas certo, a gente consegue envolver toda a vida desse produto até chegando, por exemplo, no gerenciamento da informação. Começando na parte de design, né? O design nada mais é do que projetar um produto. Os projetistas, eles estão colaborando cada vez mais numa escala global para um nível muito mais alto de habilidades e conhecimentos. Esses projetistas e engenheiros, eles têm acesso a grandes quantidades de dados e recursos de computação a qualquer hora e em qualquer lugar, e hoje, graças à nuvem. Quando a gente sai da parte de projeção de design, a gente vai para o make, que é o fazer ou criar. Existem métodos muito avançados de manufatura, né, de fabricação, que já estão acelerando o tempo de colocação de um produto no mercado. E também as microfábricas, elas já estão substituindo as instalações de produção tradicionais, permitindo que, por exemplo, startups tenham aí o seu espaço no mercado. Quando a gente sai, então, desenvolvemos, criamos, e aí vem, então, o uso. Claro, com os sistemas digitais estão sendo aí totalmente integrados, então a gente consegue hoje já monitorar os produtos porque eles estão conectados e inteligentes. Então, isso aqui se torna um ciclo, né? Onde nós podemos participar em cada uma dessas etapas. Desde a criação, dentro de uma sala, de um escritório, ou dentro de um quarto, né? Porque hoje aí é possível uma sala, uma cozinha, trabalhar com o home office. E aí a gente vai pensando na parte de fabricação, no chão de fábrica e monitoramento desses ativos. Então, a tecnologia, ela vem abraçando todas essas áreas, desde a venda, o lançamento de um produto, até o acompanhamento dele no mercado, com prestação de serviço. E tudo isso se dá com os nossos produtos dentro do pacote, né, da nossa coleção, chamada de Product Design and Manufacturing Collection, ou carinhosamente chamada de PDMC, já que não é tão fácil falar a sigla desse produto. Então, dentro desse pacote de produtos, nós temos vários ativos que vão cobrindo aí toda essa parte do ciclo de vida e desenvolvimento de informações e de geração de modelos e as informações que acompanham ele. Então, a gente pode, por exemplo, entrar um pouco mais a fundo, né, no Inventor, que eu falei que é o nosso carro-chefe, junto com as suas capacidades estendidas, pensando, por exemplo, e entendendo que o Inventor ele é o nosso software, como eu já citei, o nosso software aí de design, tanto para um projetista quanto para um engenheiro, já que ele fornece as opções de ferramentas desde a fabricação até a validação desse produto, com ferramentas, por exemplo, para algumas análises. Temos também ferramentas para a criação de modelagens paramétricas em superfície, para estruturas metálicas, para a representação de soldas. Então, nós temos muitas coisas disponíveis para várias áreas dentro da projeção, dentro do design, claro, da validação. E não só isso, o Inventor ele tem capacidade de interoperabilidade, que é uma palavra bastante interessante para falar sobre a capacidade de conexão com outros produtos. Sejam esses produtos dentro do nosso software, né, do nosso mundo Autodesk, sejam produtos não nativos, né, de outros softwares concorrentes. Hoje o Inventor ele já é capaz, graças à tecnologia NCAD,
para poder fazer a importação e a interpretação dos dados vindos de outros softwares e aproveitar essas informações para a geração de novos modelos ou de novas ideias, por exemplo. E essa interoperabilidade, ela também se estende às capacidades BIM, já que hoje o Inventor também, desde a versão 2023, ele tem a capacidade de se conectar ao Revit e ao Autodesk Docs. Então, graças a essa capacidade de conexão, a gente vai conseguindo fazer a captura de informações e dados, edifícios que foram gerados lá no Revit, aproveitar essa informação no Inventor para estudos e posicionamentos, bem como podemos usar o Inventor para a criação de famílias que podem ser usadas lá no Revit. Também dá para aproveitar o Inventor para gerar arquivos IFC, para usar aí em qualquer ativo do ambiente BIM. Então, ele se torna uma ferramenta bastante robusta, e isso tudo nativamente, de capacidade dele, não à toa, por ele ser o nosso principal software e nossa principal atração aí dentro da nossa coleção. E quando a gente vai, então, olhando para as capacidades estendidas do Inventor, a gente começa falando do Inventor Nastran, que é o nosso software de simulação avançada. Nastran é uma tecnologia que foi desenvolvida na NASA e que hoje a Autodesk tem, né, acesso a essa tecnologia de cálculo. E ele é capaz de fazer várias análises e simulações de engenharia, como, por exemplo, análises não lineares, análises de fadiga, térmicas, vibração, dinâmica, tudo aquilo que seja necessário para validar a concepção do produto. Porque o produto não precisa, né? Na verdade, ele não pode ter só um design legal, só um formato agradável, né? Ele precisa ser útil e ele precisa ser validado. Antes era muito comum levar essa validação para a prática, né? Então, levava para testes práticos, tinha todo o custo de fabricação, e com os testes práticos eram então validados até que ponto que esse produto poderia chegar. Hoje a gente já consegue tirar essa etapa, né? Ou reduzir ou reposicionar essa etapa de teste físico, porque a gente pode validar tudo digitalmente. E quando se encontrar um resultado satisfatório no digital, aí sim podem ser feitos os investimentos de fabricação para poder validar realmente no mundo físico. Uma outra capacidade estendida bastante interessante é o Inventor CAM, o nosso software de manufatura ou de fabricação CAM. É um software que ele tem capacidade de abordar o fresamento, desde 2,5 eixos até 5 eixos. Consegue também abordar a parte de torneamento e corte para laser, jato d'água e plasma. Além disso, ele também tem capacidade de fazer algumas verificações com probe, por exemplo. Então, ele é um software bastante interessante, com uma tecnologia muito agradável de se trabalhar, de muito fácil entendimento de fluxo de trabalho. E, claro, né, um diferencial é justamente que ele roda dentro do Inventor. Uma das grandes desvantagens do universo CAM é que ele primeiro é fabricado, criado digitalmente, esse modelo 3D, tem que ser exportado, importado num outro software CAM, onde é feita a geração dos passos de ferramenta. Mas se esse produto sofrer alguma alteração no desenvolvimento, é necessário fazer todas as etapas novamente. Então, modifica, exporta, importa e gera tudo de novo. As informações não são aproveitadas. Isso não acontece com o Inventor CAM, porque ele roda na mesma interface que o Inventor. Então, se eu precisar fazer uma alteração no meu modelo, eu mudo de aba, altero o modelo, volto para o CAM, atualizo tudo e está pronto para ser enviado aí os passos de ferramenta. Então, ele tem essa capacidade, né, de manufatura estendida. E aí a gente pode olhar para uma última aqui citando, já que aí nosso interesse é dar a vocês alguma curiosidade com relação à aplicação das tecnologias no mundo de manufatura, a gente pode citar um outro software que é o Inventor Nesting. Esse é um software também bastante interessante quando a gente pensa no agrupamento de chapas. Então, eu preciso fazer o estudo de posicionamento de elementos para poder cortar numa chapa, aproveitando ela da melhor maneira possível, para que a gente possa reduzir o desperdício de material. Nessa remoção, né, no corte, se o posicionamento, se o estudo não for bem feito, a gente acaba desperdiçando muito, ou
também fazendo um corte, gerando um elemento aí cortado da chapa num posicionamento errado, o que ele não vai poder ser aplicado na vida real. Então, a gente pode usar o nesting justamente para otimizar o rendimento da matéria-prima. Então, isso também vai funcionar dentro da nossa capacidade de Inventor. A gente pode fazer todas as criações de chapas e de elementos, faz o estudo de posicionamento no nesting, e desse estudo de posicionamento a gente já pode levar essa chapa, por exemplo, para o CAM e fazer a geração dos passes de ferramenta. Então, esse é um pequeno, né, gosto aí para vocês com relação às tecnologias que nós temos, focada na parte de manufatura. E aí eu já convido o meu colega para poder seguir aqui a nossa apresentação. Obrigado, Ana. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Deixa eu só compartilhar minha tela. Ok. Bom, nobres, Tudo certo. tudo certo? Boa. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para falarmos sobre um tema que é cada vez mais estratégico no setor de engenharia, que é a importância da integração na manufatura, né, e processos por meio da automação, né? Então, em um mercado hoje que exige eficiência, precisão, agilidade e automação, né, se tornou algo indispensável para reduzir custos, otimizar o tempo e eliminar erros em tarefas repetitivas. Ok? Bom, dentro dessa perspectiva, né, o Autodesk Inventor ele se destaca como uma ferramenta poderosa, né, oferecendo diversas formas de automatizar o desenvolvimento de projetos, né, atendendo tanto demandas genéricas quanto específicas de cada empresa, né? E, por exemplo, nós podemos usar desde links dinâmicos, né, entre componentes e planilhas, até explorar a própria API do software, né, para criar soluções personalizadas que atendam perfeitamente ao fluxo de trabalho da organização. Então, esses recursos, eles não somente facilitam a parametrização e ajustes de modelos 3D, como também permitem adaptar projetos a diferentes cenários e requisitos com maior rapidez e precisão. Então, isso significa que, com uma boa estratégia de automação, nós podemos sim eliminar gargalos e potencializar a produtividade da equipe. Trouxe hoje, pessoal, 4 exemplos reais de automação, né, de automação de projetos de nossos clientes para apresentar para vocês, né? O primeiro é esse vídeo, né, que mostra a capacidade de conexão bidirecional com um banco de dados, né, de um RP on-premise, ou seja, de um RP local, né? Então, a aplicação ela lê o banco de dados, coletando e alterando as informações necessárias e devolvendo para o RP de uma maneira mais estruturada. O segundo exemplo, ele já mostra uma customização e otimização de um modelo 3D, né, e seu desenho de fabricação. Então, para esse caso, né, um template automatizado, né, ele foi automatizado de modo que a seleção de valores que o usuário faz através de um formulário personalizado, o modelo 3D do equipamento ele é rapidamente reajustado e seu desenho de fabricação atualizado, minimizando assim o esforço de correções de medidas, né, e de preenchimento de informações na legenda do desenho. E o terceiro, né, ele também mostra uma customização de um modelo 3D, né, porém, um modelo mais conceitual, né? Então, neste caso, nós podemos ver, né, que a aplicação ela permite
né, acrescentar ou remover itens do equipamento, bem como alterar a aparência diretamente de um formulário de customização, além de, é claro, né, das dimensões, né, do equipamento. Este quarto exemplo, Nobres, ele mostrará que, além do Inventor, né, quando integramos ferramentas como o Autodesk Vault, né, e sistema RP, o impacto, né, da automação ele é ainda maior. Então, essa integração ela cria um fluxo contínuo de informações, permitindo que os dados gerados no Inventor sejam armazenados, versionados e compartilhados de forma segura no Volt, enquanto o RP ele acaba cuidando, né, do alinhamento, né, dessas informações, né, com os processos administrativos. Então, Nobres, basicamente, este, este fluxo, né, ele tem início no Inventor, né, onde o usuário, após finalizar a modelagem, e preencher as propriedades de um componente, ele aciona o plugin do conector com RP, que por sua vez faz a requisição das informações via REST API. Então o RP ele devolve as informações para o conector, que trata esses dados, né, e exibe para o usuário em forma de tabela, onde o usuário, né, vincula os dados desejados no próprio modelo 3D. Então, feito isso, o usuário ele envia o modelo para o Autodesk Vault, né, liberando para o departamento PCP, que por sua vez irá complementar o modelo com informações de planejamento das operações de fabricação, retornando os dados assim para a engenharia. Esse fluxo na prática, ele funciona da seguinte forma. Então, note que após concluir o projeto do modelo, né, o usuário ele preenche os campos relacionados à informação da peça através de uma interface personalizada, né? A automação empregada aqui, ela também retorna dados do modelo de forma dinâmica, como, por exemplo, as dimensões máximas da chapa, né, que são necessárias para a fabricação do modelo. Então, informações referentes a processos, elas também podem ser atribuídas, como, por exemplo, centro de custo, né, setor, acabamento, né? Então, tudo isso pode ser feito através dessa interface, né, personalizada. Então, Nobres, só um instante que eu avancei um slide. Ok. Bom, em seguida, né, qual que é o procedimento? O usuário ele aciona o plugin, né, do conector por meio dessa interface personalizada, onde a requisição das informações referente à matéria-prima para o RP é retornada e disponibilizado para o usuário em forma de tabela, né? Então, ali é possível pesquisar pelo material, digitando apenas parte de sua descrição, ou pelo seu código, né? E definir qual a origem desse material. Nesse caso de aplicação, se é de estoque de retalhos, né? Ou se é do estoque principal. Então, essas informações, elas também são vinculadas no modelo 3D, então, por serem importantes para o processo, né, da empresa.
Voltei um slide. Isso. Quando todo esse processo ele é concluído, então o usuário ele realiza o check-in do modelo, né, para a solução PDM, que é o Autodesk Vault. E lá ele irá disponibilizar, né, para o departamento PCP, né, onde estará definindo, né, as operações, né, de fabricação. Então, no PCP, né, essa imagem mostra, né, que lá no departamento PCP, as operações de fabricação da peça, né, elas serão vinculadas no modelo 3D e posteriormente devolvido para a engenharia, onde o usuário poderá dar sequência, né, ao processo do departamento de engenharia. Então, notem que as operações, primeiramente, o PCP está definido as operações de fabricação, né? Em seguida, ele está atualizando essas alterações e vai devolver para o departamento de engenharia. E lá no departamento de engenharia, né, aquelas operações elas foram definidas adequadamente. Então, olha só, isso o PCP definiu lá no Volt, né? A engenharia consegue visualizar, né, essa informação, né? E agora o projetista ele consegue dar sequência, né? Nesse modelo, seja inserindo ele em uma montagem principal, né? Para concluir o seu projeto. Portanto, nobres, integrar e automatizar, né, não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para empresas que desejam se manter competitivas, né? E é por isso que estamos aqui, né, para ajudar você, né, a transformar esses desafios em oportunidades, utilizando as melhores ferramentas e práticas disponíveis. Com você, Edu. Perfeito, muito obrigado, Wellington, pela apresentação também, a Ana também, muito obrigado. E o Vitor está de volta aqui e vai dar sequência ali na parte da apresentação dele. Deu certo, né, Vitor? Bem-vindo de volta. Bom, espero que a chuva deixe a gente trabalhar, né? Mas vamos em frente. Eu acho que eu vou pegar a última frase do Wellington, né? Ele falou de integração e desenvolvimento, então eu vou retomar a partir desse ponto. Porque a ideia dessa apresentação é mostrar para vocês soluções e tecnologia que nos permite aumentar a agilidade no desenvolvimento de produtos. Foi isso que a gente tentou demonstrar aqui ao longo da apresentação, né? Ou seja, todo aquele tempo gasto pesquisando, localizando informação, interagindo com sistemas legados, a gente passa esse tempo projetando, porque a ferramenta começa a resolver para nós os problemas que a gente tinha lá atrás, tá? Então, a gente está falando de, poxa, de sistemas de automações, de tecnologia que nos permitem projetar melhor, interagir melhor com outros departamentos, né? Dentro de clientes de projetos reais, ou seja, eu posso listar para vocês exemplos reais de clientes que gastavam, poxa, 16 horas fazendo cadastro de materiais e passaram a gastar 1, 2 horas depois de uma integração tecnológica como essa que a gente tentou demonstrar para vocês aqui junto com o Wellington, tá? Então, pessoal, quando a gente olha para a engenharia hoje, é muito comum a gente olhar para o departamento e pensar em CAD, em desenho 3D, em desenho 2D, mas a gente está falando de integração com múltiplos departamentos, com uma série de stakeholders que precisam visualizar e interagir com uma série de documentações. Então, a gente precisa pensar um pouco fora da caixinha e visualizar que uma engenharia emite muito mais do que desenho, né? Muito mais do que projeto. Existe uma série de documentações importantes que precisam chegar em determinados pontos, né? Para que toda essa automação aconteça e a gente consiga entregar essa melhoria efetivamente dentro dos projetos de engenharia, tá? Então, esse é um exemplo de, poxa, como é que a gente consegue fazer isso? Era nossa ideia, minha fala inicial antes da Ana e do Wellington falar, mas a gente está falando de automação nos fluxos de revisão de projeto,
compartilhamento de toda essa documentação com todos os interessados, né? A visualização dessa documentação, seja no computador, num tablet ou num celular, num dispositivo móvel. Visualização ilimitada. A gente não pode mais falar que o acesso é limitado. Ele tem que chegar em todos os lugares necessários onde a informação é importante. O compartilhamento com terceiros ou com os próprios funcionários, ou seja, se eu estou trabalhando no home office e quero acessar aquela informação, eu não posso mais me conectar àquele ambiente via VPN, né? Ou seja, é muito lento, é muito ruim. Então, hoje a gente está falando de soluções Autodesk que nos permite customizar todo esse ambiente, entender toda a necessidade do cliente, né? Customizar fluxos de aprovação, fluxo de revisão, entender a jornada da indústria 4.0 desse cliente e levar essa solução até a empresa como um todo, tá? Eu gosto muito dessa imagem porque ela representa fidedignamente a realidade de quase 100% das engenharias do Brasil, né? Ou seja, pessoas correndo de maneira aleatória atrás da informação, seja através de um pendrive, de um arquivo exportado, e-mail, o OneDrive, o e-transfer, ou seja, existe uma série de tecnologias que até ajudam, mas que criam um ambiente completamente estressante, onde os processos não são uniformes, né? A informação nem sempre é verdadeira, porque ela às vezes está sendo alterada e você está fabricando usando uma revisão anterior de projeto. Então, aqui, como provedor de soluções Autodesk, a nossa ideia é uniformizar a informação, criar uma fonte única de dados, um processo transparente, padronizado, onde todo mundo sabe como ele é feito, como ele acontece e como é que nós vamos alcançar os resultados desejados, tá bem? Hoje a Autodesk ela tem soluções, pessoal, tanto para quem gostaria de trabalhar com servidores locais, né? Hoje o Autodesk Volt PLM, o antigo Volt Professional, é uma solução PDM PLM que nos permite gerenciar toda a documentação de engenharia e todos os processos de desenvolvimento de produto, seja um processo da qualidade, um processo do PCP, um processo com fornecedores, com subcontratados, tá? Em um ambiente on-premise, como a gente fala, ou seja, em servidores locais conectados à internet, ou com uma solução 100% na nuvem, como o Upchain, que é um PDM, PLM 100% nuvem, onde eu não necessito de nenhuma infraestrutura de hardware ou de rede para usar essa ferramenta, ou seja, aplicação 100% web, baseada na nuvem, configurável, fácil aderência, né, rápido aprendizado, e dentro de uma estrutura confiável que é a plataforma Autodesk, conhecida no mundo inteiro, tá? A minha ideia era fazer uma introdução com vocês para que a Anne e o Wellington pudessem detalhar na prática, né, o que a gente ia, o que eles demonstraram. Peço desculpa pela queda de energia, mas é isso que nós preparamos para vocês na apresentação de hoje. Tá contigo, Eduardo. Perfeito, Vitor. Muito obrigado aí pela apresentação. E vamos então dar sequência aí para o encerramento do nosso webinar para o momento de dúvidas, né? Eu tenho aqui três perguntas, o Vitor, Ellington, Ana. Tenho três perguntas aqui a respeito do tema e a primeira pergunta que nós recebemos é possível aplicar automação inteligente em modelos BIM através do Inventor? Essa eu vou arriscar responder. Vamos lá. Bom, diretamente nos modelos BIM através do Inventor, não. Mas existe um fluxo de trabalho que isso pode proporcionar. De que forma, né? Ah, o modelo do Inventor, antes dele ser preparado, né, para ser um modelo BIM, né, você leva as informações relevantes, né, para as propriedades daquele documento, né, preenchendo informações de produto, eventual informações de processo também, se for necessário, né? E através de uma aplicação externa, né, converter essas informações, né, converter o modelo, claro, o modelo 3D do Inventor em um modelo BIM, contudo, de modo a vincular essas informações, né, neste modelo BIM, né? Aí sim é possível
né? Você pegar este modelo BIM convertido, preparado de forma adequada, né? E está inserindo em um projeto, seja do Revit, né? Seja de outra ferramenta aí, né? É possível sim, não diretamente do Inventor, né? Mas em um fluxo de trabalho integrado. Legal. Ana, Vitor, querem complementar? É, eu vou complementar, citando um ponto que o Inventor ele tem capacidade de exportar modelos IFC. Então, como nativamente, e nesse caso, tá? Nesse ponto é nativo. E nesse momento de exportação, a gente consegue selecionar algumas propriedades e informações para serem levados dentro do modelo exportado, IFC. E aí essas informações podem ter vindo de, por exemplo, formulários de Logic ou de parâmetros de informação do modelo. Então, existe essa possibilidade. Só que aí essa possibilidade ela gera um modelo exportado único. Então, se for uma montagem, né, de componentes, por exemplo, ela viraria um modelo único IFC. E esse IFC carregaria um monte de informação. No caso de um arquivo de montagem, aí é o fluxo que o Wellington acabou de falar, que é necessário ter um conector para poder levar as informações das partes separadas do modelo, tá? E aí esse conector faria toda a tratativa das informações para que o modelo IFC fosse exportado, então, com todas as suas partes especificadas. Então, temos soluções nativas e não nativas para poder responder essa pergunta com relação às propriedades de modelos BIM. Perfeito. É, Temos aqui uma pergunta do Newton, pergunta interessante que ele mandou aqui no nosso chat, que é: quais são os desafios de implantar a gestão da informação na indústria 4.0? Eu vou tentar responder essa, Eduardo. Na minha opinião, acho que o maior desafio é o engajamento corporativo, né? Fazer com que todas as pessoas envolvidas no processo entendam que o desafio é grande, né? É um processo de implantação é longo e que o engajamento deles é extremamente importante. Ou seja, se houver detratores ao longo do processo, é importante envolvê-los, convencê-los de que essas tecnologias, esses desafios vêm para melhorar o desenvolvimento dos projetos, para otimizar o dia a dia da engenharia, né? Então, levar todo esse engajamento até a alta gerência, ou seja, fazer com que os diretores, os executivos entendam a importância, né? Muitas vezes os usuários na ponta resolvem os problemas do jeito que dá para resolver e essa informação, esses desafios não chegam lá na alta gerência, né? Então, engajamento, acho que é a palavra que resume o maior desafio que a gente tem quando está dentro de um projeto de gestão como esse, da indústria 4.0, né? Ou seja, essa jornada, e dividir esse desafio em pequenas partes, é celebrar e comemorar as pequenas vitórias que a gente encontra ao longo do caminho. Então, olhar o problema que é grande, mas dividi-lo em pequenas entregas, em pequenos projetos, em melhorias contínuas, para que ao longo do processo a gente olhe para o desafio enfrentado e veja quantas coisas a gente resolveu durante aquela jornada, tá? Então, o engajamento e essa estratégia, né? Digamos assim, essa questão estratégica de como encarar o problema, de como enfrentá-lo de maneira que a gente consiga vencer constantemente, para não perder a motivação, não perder o ânimo ao longo do desafio, tá? Acho que é isso. Interessante. Então, engajamento aí é o desafio importante aí a ser superado, né? Perfeito. E vamos aí para a última pergunta. Fala de impressão 3D. Interessante também. A pergunta é: as capacidades estendidas do Inventor têm capacidade de trabalhar com impressão 3D? Dentro do pacote de produtos, né, foi um dos slides que nós apresentamos, nós temos a coleção de produtos para manufatura. Um dos produtos que estão nessa coleção é o Autodesk Fusion, que é um software muito interessante porque ele é voltado para a produção de elementos, né, para design em nuvem. E esse é um software que lá ele tem capacidade para impressão 3D. Então, nativamente do Inventor, a gente consegue modelar todo o produto, fazer os testes e tudo mais. E lá tem um plugin para poder justamente enviar a informação, esse modelo para o Fusion, e a gente consegue então gerar os passos
para impressão 3D dentro do Fusion. Então, existe essa integração, né? Ele não é em CAD, mas ele tem a capacidade de conexão em Inventor Fusion para que esse fluxo de impressão 3D sim aconteça. Show de bola. Muito bom. Legal, respondido então. Bom, pessoal, então chegamos aqui ao fim do nosso webinar. Quero agradecer aí a Ana, ao Wellington, ao Vitor pela super apresentação. Com certeza foi bem enriquecedor aqui essa tarde de hoje, bastante interessante. O pessoal está comentando aqui no chat também, parabenizando aí a apresentação. Muito obrigado. E antes da gente encerrar, pessoal, gostaria só de dar um último recado a todos. Deixa eu só mudar aqui a tela. Ok. Dar um último recado a todos. Nós vamos enviar aí uma pesquisa de satisfação por e-mail, né, para todos que participaram aqui do nosso webinar. Então, vamos enviar aí no e-mail cadastrado para participar do webinar essa pesquisa de satisfação para você avaliar aí o conteúdo, a apresentação e todos os quesitos que estão lá na pesquisa. É muito rápida a pesquisa, é poucos minutos mesmo, é bem rapidinho. Então, estão todos convidados aí para que a gente possa aí continuar aperfeiçoando aí também os nossos próximos conteúdos e trazendo sempre conteúdo de qualidade para todos vocês. E também, se você deseja conhecer a FF Solutions, quer conversar aí com o nosso time para conhecer mais sobre algum produto ou serviço, tirar alguma dúvida e tenha interesse, eu deixo aqui os contatos na tela para que todos possam aí entrar em contato com o nosso time que está à disposição para ajudar a todos vocês, tá certo? Bom, pessoal, mais uma vez eu agradeço aí a presença de todos. Tenham um ótimo fim de dia, né? Tá chovendo aqui em São Paulo agora, começou uma chuva forte. Mas a gente se vê aí num próximo webinar e continue seguindo aí a gente nas redes sociais, sempre com muito conteúdo, tá bom? Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, Ellington, Ana, Vitor. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.